Olha que pergunta interessante. Como auxiliar o meu esposo no ministério pastoral? Que pergunta interessante. Bem, nós como esposa de pastor, fala assim, nós que meu esposo ele é pastor, nós temos uma missão bastante significativa e importante no ministério pastoral, no ministério do nosso esposo, como auxiliadora, em poder ajudar, em poder ser compreensiva, em poder ser amável, em poder ajudar e cooperar naquilo que está em nossas mãos para fazer. Nós podemos observar que hoje em dia muitas mulheres ela tem sido empecilho no ministério pastoral. Muitas mulheres, em vez de ajudar, auxiliar o seu esposo no ministério pastoral, elas têm prejudicado, elas têm com suas atitudes tirado aquilo que Deus entregou para o pastor, a autoridade, tem entregado para o pastor, o pastoreio. Então isso é importante que nós observamos, nós como mulher, como que nós vamos auxiliar o nosso esposo no ministério. É necessário que nós entendemos, para que nós possamos auxiliar o nosso esposo no pastoreio, como se diz, no pastoreio, para ajudar ele a pastorear como auxiliadora, nós temos que ter uma vida de oração. Nós temos que ter uma vida baseada na palavra de Deus, cheia de entendimento e das virtudes do Espírito Santo. Sermos compreensivas, sermos acolhedora, termos em nossa mente que nós estamos auxiliando para o crescimento da igreja. Temos em nossa mente que nós temos um papel fundamental, nós mulheres, nós esposa de pastor, e para que as coisas vá bem na igreja, para que os membros cresçam espiritualmente, é necessário do auxílio da pastora, auxiliar na missão que Deus deu para o pastor, ajudando ele em todas as áreas de sua vida, mulher, ajudando o seu esposo no pastoreio, você aprender a lidar com as pessoas, aprender a lidar com as crianças, com os jovens, com as mulheres, com todos os tipos de pessoas você tem que saber lidar. E você busca sabedoria em quem? Busca sabedoria em Deus. Deus, ele é o melhor auxiliador em nossas vidas. Nós sermos compreensivas, cheias de amor, cheias de gratidão no nosso coração, cheia de boas virtudes. Assim nós vamos auxiliar o nosso esposo. É de tal maneira que a esposa ela é um complemento fundamental no ministério do esposo. Deus deu a missão para o esposo, mas a esposa, como auxiliadora, ela ajuda, ela sabe lidar, ela é dotada de sabedoria, de entendimento, ela sabe guardar a língua, ela tem sabedoria, ela sabe o que falar, ela sabe como agir, ela sabe o que fazer, ela sabe a hora de se calar, ela sabe a hora de sentar, ela sabe a hora de se levantar. E isto é importante na vida de uma mulher. Isto é importante para o crescimento pastoral. Isso é importante para o desenvolvimento do ministério pastoral na vida do casal. É de tal maneira que a mulher, ela é um complemento fundamental na vida de um homem. Quando você olha um casal de pastores, você diz assim, quando é um casal abençoado, você diz assim: o que não tem no meu pastor, a minha pastora complementa. O que não tem na minha pastora, o meu pastor complementa. É desse jeito. É um complementando o outro, um ajudando o outro. E é importante que nós, mulheres, aprendemos que o auxílio na vida do pastor é muito importante. Nós auxiliarmos ele, se nós dermos força para ele, orar com ele, dermos uma palavra de ânimo para ele. Nós, pastoras, nós temos esse papel fundamental. E o homem, quando ele tem uma esposa sábia do lado, este homem, ele vai crescer espiritualmente. A igreja vai ser uma igreja abençoada, porque do lado desse homem tem uma esposa sábia. Do lado desse homem tem uma esposa que age com sabedoria, com entendimento e com a graça do Senhor. Esta esposa sabe lidar com situações. Esta mulher, ela sabe muito bem auxiliar a vida do seu esposo. Esta mulher, ela tem sabedoria, ela sabe guardar a língua. Ela não espalha aquilo que não é para ser espalhado. Ela sabe guardar, ela sabe auxiliar o seu esposo. Então isso é importante. E eu digo uma coisa: nós só encontramos essas virtudes em Deus. Nós só encontramos
A maneira certa de nós auxiliarmos o nosso esposo no pastoreio, no ministério pastoral, é quando nós buscamos em Deus sabedoria para isso. É quando nós somos cheios da graça de Deus, porque Deus ele vai nos dar direção para suportar. Deus ele vai nos dar direção para aconselhar. Deus ele vai nos dar direção para direcionar as vidas que chegarem até a nós. Você, mulher, tem um papel fundamental na vida do seu esposo. Ajude o seu esposo no ministério que Deus entregou para ele. No caso que Deus entregou para vocês, porque vocês são um casal. Então é um complementando ao outro. Mulher, você é uma peça fundamental no ministério do seu esposo. Ore por ele, ajude ele nas fraquezas, ajude ele nos momentos de necessidade. Você tem esse papel fundamental. Desenvolva o ministério do seu esposo através da oração, através da compreensão, do diálogo, da busca ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.